Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre 3 assuntos importantíssimos para vocês que são técnicos, tá? O primeiro, a gente vai falar sobre a parte de falsificação de componentes eletrônicos, né? Mais os transistores. Então, gente, cada dia que passa, todos já sabem que a dificuldade aumenta aí para você adquirir componentes com qualidade. O que eu sempre falo aqui para os técnicos amigos é que você tem que se tornar cada vez mais especialista em detectar componentes falsos, tá, gente? Então isso está se tornando uma praxe dos técnicos, porque senão termina a gente fechando as portas aí por não ter componentes de qualidade. Então, exemplo aqui, nesse amplificador que a gente desenvolveu aqui na PWT, eu fiz esse amplificador para estudos dos alunos do curso de manutenção que eu tenho aqui no nosso canal. O curso, se vocês tiverem interesse, pode ser acessado aí em nossa loja. Tem todas as informações do curso. Esse curso eu estou finalizando agora no mês de fevereiro, o 4º e último módulo, que por sinal vai tratar de assuntos que eu vou começar a falar aqui agora nesse vídeo, tá? Mas no curso vai ter uma documentação bem legal de procedimentos, como agir para abrir uma empresa, como conquistar um cliente, como você fidelizar um cliente e os demais passos que você tem que ter para preservar o seu trabalho, tá? Uma coisa que eu sempre venho dizendo, que o cliente é reflexo do técnico. Então, aquele técnico que permite ter aquele tipo de cliente, ele mesmo está causando um problema se o cliente for aqueles clientes que normalmente gostam de desconto, de pagar pouco pelo serviço, ou seja, não valorizar o serviço do técnico. Então, para mim, o técnico tem que se impor respeito, sim, tem que ter um limite para a sua margem de desconto de serviço, e ele tem que aprender a avaliar quanto custa o serviço dele, porque normalmente as pessoas acham que por ser um serviço simples tem que ser cobrado barato, e não é bem assim. O que eu vejo sempre aí é técnicos que já tem o cliente fidelizado, acha que tem que dar um desconto a mais, e não é bem assim. O conhecimento custa dinheiro, tempo de execução custa dinheiro, compra de componente custa dinheiro, ainda mais hoje com transistores falsificados e componentes falsificados, não é isso? Então, isso aqui é como exemplo. Eu produzi esse amplificador com essa finalidade para os alunos do curso desenvolverem. Ainda vai estar disponível para eles, caso eles queiram montar o amplificador, até com finalidade didática de conhecer as etapas. É um amplificador que ele tem muita etapa semelhante com os amplificadores AB aí do mercado. E um detalhe que eu não vou colocar ele em produção seria mais pelos transistores de saída. Gente, é incrível o que tem de transistores falsificados, e cada vez mais o pessoal está se aperfeiçoando em falsificar esses tipos de componentes eletrônicos, ok? Eu só comprei esses transistores aqui, ó, para suprir uma lacuna aqui na empresa do meu PM5000, que eu tenho um PM5000 aqui, que eu mantenho ele original, já fiz alguns ajustes na placa dele, tá? Mas é uma coisa minha mesmo. E um detalhe, o PM5000, ele utilizou inicialmente, né, os transistores da RCA, ok? Nomenclatura 4 e alguma coisa. Eu acho que eu tenho alguns aqui ainda. Mas o de praxe que a gente utiliza é esse aí, o MJ15003 e o MJ15004. Eu só consegui comprar o original na Mauser lá nos Estados Unidos, não teve jeito. Tenho aqui uma tonelada de transistores desse tipo aqui que são falsificados. Então a coisa começa a ficar pesada aí
para aqueles que querem montar um amplificador com o TO3. É um amplificador que eu acho bonito em relação à distribuição dos componentes. A funcionalidade dele também é boa. É um amplificador que aguenta pau, ok? Vou mostrar os testes de funcionamento desse amplificador em outro vídeo. E o que acontece? Você tem um amplificador muito próximo da época vintage aí, né? Da década de 80, principalmente. Então, gente, o intuito de fazer esse amplificador foi justamente fornecer os alunos do curso um subsídio para que eles aprendam com maior facilidade praticando a eletrônica. Porque não adianta você estudar teoria e não botar a mão na massa. Não tem jeito, ok? Então eu vou disponibilizar para os alunos o projeto completo desse amplificador. Basta estar matriculado no curso aí e a gente vai fornecer agora nesse último módulo todo o layout do amplificador, funcionamento, para inclusive você montar a sua própria placa no método térmico ou método fotográfico, ok? Um detalhe, eu vou fabricar algumas placas para deixar esse amplificador personalizado aqui com o logo da Powertronic, né? Fazer algumas placas e vou disponibilizar para todos os inscritos do canal, caso vocês queiram comprar a placa, tá? Vai ser vendida 2 placas juntas, não vou vender separado, o intuito é você montar um sistema estéreo mesmo. Eu vou disponibilizar o circuito da fonte de alimentação, porque esse amplificador trabalha com fonte dupla simétrica, ok? Então se vocês quiserem aproveitar o projeto da fonte, podem executar aí com total segurança. Vai ser uma fonte com um transformador com um secundário somente, tá? Não precisa ter duplo secundário. E você vai ter um amplificador top de linha aí, caso vocês consigam os TO3 aí originais. Certo, pessoal? E também quem adquirir as placas lisas vai receber o projeto para fazer a montagem. Não vai o circuito elétrico, como vai para o pessoal do curso. Ok? O pessoal do curso vai ter direito ao projeto completo, que é o circuito elétrico, tá? Detalhado, com muita informação para estudo. Se eles quiserem também adquirir as placas prontas, está disponível também com preço subsidiado, ou seja, eu não vou ter ganho nenhum com a feitura das placas, simplesmente vai ser uma edição limitada para os alunos. E para aqueles que querem comprar a placa, aí sim, vocês vão encontrar a placa em nossa loja, vai fazer a compra normalmente de 2 placas, né? E o que vocês quiserem adquirir, é evidente. E vai poder ter acesso também à parte da lista de peças, né? Onde você encontrar o componente, enfim, né? Como ajustar o seu amplificador, o passo a passo para fazer uma montagem segura. A gente não vai vender a placa montada, tá, gente? Então isso aí é um aviso para vocês. Então passamos aí já pelo segundo assunto, sem perceber, que é a parte de assistência técnica, ok? E o último que eu vou falar, gente, é sobre cliente, como você melhorar o seu atendimento ao seu cliente, ok? O que é que eu sempre digo aqui, gente? Não existe cliente chato. Todo cliente é um cliente potencial. É a forma que nós tratamos os nossos clientes que deixa às vezes a desejar e cria um problema de relacionamento entre o cliente. Normalmente um cliente ele fica amigo, mas ele não é um amigo, como você tem um amigo que você conhece ele aí há anos e anos, que te ajuda no momento que você precisa e você ajuda ele também nesses momentos difíceis. Então, gente, o cliente ele tem que ter uma confiabilidade no seu serviço e ele não tem que dizer o quanto você vale. Quem tem que dizer o que você vale é você, que tem que se valorizar. Então você tem que colocar na peneira aí o tempo que você levou para estudar, o tempo que você levou aí para poder investir na sua bancada, na sua loja aí. Então tudo isso vale a pena você refletir e tratar o seu cliente conforme você gostaria de ser tratado. Então é uma da informação que eu sempre digo para
todos os nossos técnicos amigos aqui, que o cliente ele tem que ser tratado sim bem, tem que ter um patamar e também tem que ter uma redução de contato, porque às vezes o contato demais com o cliente, não é isso? Como eu sempre digo aqui, né? Quando quem se abaixa demais amostra o rego da bunda. Então eu sempre digo para os técnicos, pessoal, o cliente tem que ser tratado como cliente, independente dele ser um amigo, um conhecido, tem que ser tratado como cliente. Primeiro você avaliar o amplificador dele ou outro equipamento em si, e depois você colocar o seu preço, o seu valor do seu trabalho, ok? E dizer que esse aqui é o piso mínimo que você pode trabalhar, ok? Colocar também dentro dessa margem aí o preço de componente eletrônico. O que se gasta, gente, com dinheiro, um componente eletrônico falsificado, não tá brinquedo. Então isso aqui tem que ser computado sim. A gente vai evitar ao máximo. É por isso que a especialização em falsificação hoje está sendo exigida a muitos técnicos aí, forçosamente, devido ao mercado. Mas também para você manter uma qualidade de componente boa para o seu cliente, ok? Então não adianta você consertar errado, que você vai ter seu cliente irritado e vai perder seu cliente. E com isso um efeito cascata, que um cliente indica a outro, que é verdade, ok? Então é necessário que você se equipe. Então eu vou disponibilizar para vocês também essa placa PWT FE25, ela é semi-montada. O que ela é semi-montada? Ela não vai com o dissipador de calor, mas vai ela toda montada eletronicamente. Com isso você vai baixar o custo da placa. É uma placa dupla simétrica, porque eu tenho aqui, ó, eu tenho um 15 mais 15 volts regulado e tenho uma tensão de 15 a 60 volts que você regula através de um strimpão multivolta, ou você pode botar também o potenciômetro multivolta. Ela sai aqui com o trimpote, tá? Um detalhe que essa fonte aqui, gente, é uma fonte ideal para testar amplificadores, porque você tem um sistema regulado, tem uma tensão boa, que é 60 volts, atende a maioria dos amplificadores do mercado em relação a testes, tá, gente? Que você pode fazer uma fonte maior e ter uma tensão maior que atende a definitiva. Então eu vou disponibilizar em breve as placas montadas, né, mas sem a parte de dissipação, para você montar os seus transistores de saídas, né, de regulagem, positivo e negativo, e ter uma fonte excelente aí de bancada, tá, para teste. Então, gente, corram desses clientes que chegam para você e dizem: pessoal, o defeito é em tal lugar. Quem nunca teve um cliente que sempre vai dizendo qual é o defeito que tem um aparelho? Eu sempre costumo dizer: fulano, se você já sabe onde é o defeito, por que não consertou? Não é isso? Então as pessoas têm esse tipo de colocação, às vezes tentando informar para o técnico que ele tem um conhecimento que vai ser difícil ser passado para trás. Na verdade, isso é um mecanismo de defesa que muitos usam, né, que tem algum conhecimento empírico, e passam essa informação para o técnico, mas o técnico não tem que se alarmar com isso. Se ele é um técnico correto, não tem problema nenhum. O trabalho dele é executado dentro das melhores premissas de manutenção, e com isso você ganha a confiabilidade do seu cliente, tá certo? Então você vai tentar reverter um posicionamento com o seu cliente, que é uma situação que normalmente as pessoas utilizam aí para evitar que seja passado para trás. Então, gente, a diferença do cliente é a forma que você atende o seu cliente. Se você tratar ele como cliente realmente, ele vai saber se portar, e se ele não souber se portar, você pede para ele licença, que você não vai prestar o serviço para ele. É um direito do técnico não prestar um serviço desde quando não atenda às necessidades também do técnico, tá certo, gente? Então esse vídeo aí é para dar uma força a vocês, ajudar no que for possível. E quem gostou do vídeo, dá aquele like para deixar a gente sempre aí ativo no YouTube, né, ter maior divulgação dos nossos vídeos. E peço a vocês que façam
um comentário, caso o tenha. E a gente está aqui para isso, tá, gente? Aquele abraço e até o próximo vídeo.